Abra sua palavra comigo, por gentileza, na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Todo mundo achou? Diga amém. É gostoso estar numa igreja avivada assim, amém, queridos? Louvor abençoado desse, um povo que eu sinto que louva a Deus de alma, de coração mesmo. Isso é fortificante para nós pregadores. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, rugindo como leão, buscando alguém que possa devorar. Soberano Deus, mais uma vez nós oramos ao Senhor, ó Pai, para sermos instrumento em Tuas mãos nesta noite. Pai, nós cremos aqui na Tua presença, na Tua glória neste lugar. Libera mais anjos com a espada desembaiada, que todo mal caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Que cada coração se torne um terreno fértil para o prosperar da Tua boa palavra. Teu nome seja exaltado, que eu diminua e Tu cresças, para a Tua glória e honra, em nome de Jesus. Podeis assentar, queridos? Graças a Deus. Nós estamos aqui diante de um versículo muito conhecido, muito pregado, muito falado. Mas aqui neste momento, querido, dessa palavra, deste versículo, nós podemos tirar diversas palavras pela revelação do Espírito. Nessa noite nós queremos trazer a simbologia que aqui está. Nós percebemos que mesmo sendo Jesus simbolizado como leão da tribo de Judá, nós temos aqui também o nosso adversário simbolizado através de um leão. Isso o Espírito me despertou, me trouxe uma curiosidade. Nós vamos estudar um pouco sobre o leão, o animal, o leão criado por Deus. Porque Deus trazia essa simbologia. Algumas coisas são relevantes para a nossa vida, para o nosso chamado, para que nós possamos aprender um pouco mais. O tema dessa noite é invadindo a terra do leão. Fale comigo, invadindo a terra do leão. O leão aqui simbolizando o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma. Sabe, queridos, ele simboliza neste momento. E nós estamos na terra do leão. Para mim, que sempre trabalhei com o Ministério de Libertação, eu te digo que é até gostoso. É gostoso invadir a terra do leão, invadir a terra do inimigo, ter a coragem de ir lá e resgatar das mãos deles aqueles que ele fez escravo, para transportar para o reino da luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia quase não se tem falado nisso. A maioria das igrejas tem trago simplesmente um evangelho de muita prosperidade, de não embate com o inimigo, mas somente crescimento pessoal. Enquanto isso, as almas têm perecido na mão do nosso inimigo. Enquanto isso, tem surgido uma igreja enfraquecida, sem o poder, a intimidade e a presença de Deus. Deus quer nos mudar. Deus quer levantar talvez uma igreja como a de vocês, alguns de nós que possamos estar frios, ou possamos estar imbuídos deste novo evangelho, que Deus possa resgatar nesta noite, e cheios do poder, invadir a terra do leão, para resgatar as vidas. Lá em Jeremias, capítulo 4, versículo de número 7, está escrito: subiu um leão da sua ramada, um destruidor de nações. Ele já partiu, já saiu do seu lugar, para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as suas cidades sejam assoladas e ninguém mais habite nelas. Mais uma vez nós temos a simbologia do leão. Jeremias fala de uma nação que invadiria Israel e destruiria, mas sabemos que somente o inimigo veio para matar, roubar e destruir. João 10:10. Mas, queridos, nessa simbologia onde diz que ele vem para destruir as nações, é assim que se levanta este leão, para destruir os casamentos, para destruir as famílias, para destruir os nossos jovens, para destruir as igrejas, para destruir os que se levantam a favor da obra de Deus. E assim Jeremias narra desta forma. E eu te pergunto, queridos, quantos cristãos jamais adentraram a terra do leão? Quantos se batem em retirada quando palavra é enfrentar o nosso inimigo? É muito gostoso ser cristão para estar nos cultos abençoados como este. É muito gostoso ser cristão para recebermos um milagre, para recebermos a unção. Mas eu quero ser cristão para ser um guerreiro nas mãos do Senhor, um invasor da terra do leão, um homem e uma mulher usado, um jovem usado.
Ainda nesses dias nós temos os crentes secretos até hoje, ninguém sabe que ele é crente. Só quando ele ganha um carro novo, um apartamento novo, aí ele vem: eu sou crente, eu quero aqui louvar ao meu Deus. Queridos, no Espírito Santo, a última pesquisa diz que são mais de 30% de evangélicos. Mas por outro lado, quando você observa, nunca na história do Estado tantos jovens foram mortos pelas drogas, tantos jovens foram presos pelo crime, nunca se viu tanta prostituição e mentira. Por quê? Porque nós estamos vivendo a época de uma igreja que não está salgando a terra, que não está brilhando nas trevas. E Deus me trouxe aqui hoje para levantar o exército nesse lugar, para marcharmos a terra do leão, em nome de Jesus. Oh, xeremacalabassuriandaramachai. Oh Deus, é gostoso você entrar e ouvir o inimigo rugir, ouvir ele gritar, ele te ameaçar. E nós queremos falar do território controlado por ele, um território de drogados, de prostitutas, de famintos, de miserentos. E baseado nesse versículo, 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, é que nós queremos conhecer alguns hábitos do leão natural e trazer para este leão, simbolizando o nosso inimigo, para que possamos aprender, para que possamos crescer, para que possamos ampliar a nossa fé, para nos tornarmos os invasores da terra do leão. Primeiro, a primeira coisa que eu aprendo, queridos, é o habitat do leão, onde ele mora. O versículo diz: ele está ao derredor. Ele está ao derredor de uma área, de um terreno, de algo grande. O habitat do leão natural são as savanas, que são grandes extensões territoriais na África, na Ásia e em outros pontos. Esse é o território deles, são territórios semidesérticos. Quando você contextualiza para nós, que você faz a comparação, porque Deus nos está revelando, trazendo o leão para a comparação, você entende que a terra também é uma grande savana, é uma grande área gigantesca, o mundo inteiro, onde ela é semidesértica, própria para o leão atacar, onde há crises, onde há rumores de crises, onde há terremotos, onde há miséria, onde há assolamento. Assim como o leão vive lá na África, queridos, nós trazemos também para nós na vida espiritual este grande território. Quando o inimigo tentou Jesus, você vê lá em Mateus 4, versículo 4 em diante, no deserto, quando ele leva Jesus no lugar mais alto, ele diz: olha tudo que você pode enxergar, olhe toda essa terra, isso tudo é meu, diz ele. Se você prostrar e adorar, eu te darei tudo isso. Ele entende que está ao derredor de uma terra, um habitat que ele acha que é dele. E os leões naturais, os machos, defendem o seu território com vigilância permanente. Eles marcam a área com rugido e com a sua urina, queridos. O inimigo marcou toda a terra, dizendo que é dele. E muitas vezes nós fraquejamos, ou conhecemos famílias, pessoas, vizinhos, que o inimigo foi lá e marcou o território, dizendo: é meu. E você começa a ver muita discussão, você começa a ver muita briga. Quem aqui não conhece o filho de um parente, de uma amiga? Parecia que era um jovem que ia estar bem na vida, e de repente o inimigo demarcou o território, trouxe ele para a sua terra e desgraçou aquela vida. Quem já viu isso? Diga amém. É uma realidade do dia a dia. E ele consolida, ele marca esse território. E muitas vezes ele marca na nossa cara. Ele marca o cônjuge de alguns de nós, ele marca os filhos de alguns de nós, ele marca as famílias e os parentes. Nós trazemos o nome para a igreja, nós colocamos em cartela, nós oramos, mas nós nunca pessoalmente estivemos lá na terra do leão para dizer: você marcou o território, mas eu vou desmarcar agora pelo sangue do Cordeiro. Nós não podemos mais ficar esperando que os grandes pregadores da televisão vão resolver o nosso problema. Nós não podemos ficar esperando que o seu líder vai resolver o problema. Nós temos que assumir a postura de quem foi ungido para pisar a cabeça da serpente e para matar o leão. Assumir. Vocês jovens que estão aí, assumir essa posição de ser um jovem que vai fazer a diferença nessa terra. Então aqui a primeira coisa que eu aprendo é o habitar, onde ele demarca, onde ele fala que é dele, ao derredor. Mas aprendo também, queridos, que o habitar não é dele, a terra não é dele. Ele pode estar jogado aqui, ele pode estar agindo aqui, ele pode estar operando, matando, roubando e destruindo, mas não é dele. 1 Coríntios capítulo 10 versículo 26. 1 Coríntios 10, 26. Porque a terra é do Senhor e toda a sua
plenitude. Põe a mão no seu coração e fala: a terra, a minha casa, o meu casamento, a minha família, não é terra do inimigo. Toda a terra e toda a minha vida pertence ao Senhor e a sua plenitude, bendito seja o seu nome. Nós não podemos ter crentes derrotados, de cabeça baixa. Pode estar no deserto, na luta, mas de cabeça erguida, sabendo que encontrará o oásis do Senhor. Muitos estão te esperando, muitos querem você lá na terra do leão. Mateus 10:34: não cuideis que vim trazer a paz de Jesus à terra. Não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Nós não fomos chamados para ficarmos calados diante de um mundo perdido. Cristo trouxe a espada de fogo que está na sua mão direita, a espada de fogo que é o dom que Jesus te deu. Não podemos mais, queridos, nos conformar em ganhar uma alma por mês, 2 almas por ano. Não podemos mais nos conformar e achar que está normal estarmos só na igreja, sendo bênção só entre 4 paredes. A terra do leão está lá fora, e quem Deus chamou foi nós. Não acha isso? Quando Deus chamou Moisés para ir ao Egito, aquela terra de leão, para tirar o seu povo, não foi simplesmente sair, foi? Não. Havia espada, houve luta, houve guerra. Moisés tirou aquele povo, foi perseguido até o Mar Vermelho. Depois, quando atravessou, todo mundo pensou: agora vamos para a terra prometida, está tudo bem. Vai os espias e falam: não, a terra lá, nossa, tem gigante, tem exército bem formado. Nós temos que invadir, nós temos que lutar, nós temos que guerrear para ter a nossa família aqui na igreja, para termos os nossos amigos, para ter principalmente pessoas que nós não conhecemos e devemos amar ainda mais. Nós temos que nos imbuir disso. O território não é do leão, o território é de Deus, e nós seremos o instrumento para invadir. Segunda coisa que eu aprendo com o leão natural, eu queria que você aprendesse comigo nessa noite, são os rugidos. Fala comigo: rugidos. A Bíblia diz rugindo como leão, não é isso? Ao derredor o versículo fala rugindo. Deus mais uma vez compara. Eu fui pesquisar sobre o rugido do leão. O leão é um dos animais mais aterradores, o mais grandioso dos sons dos animais selvagens. Em condições favoráveis, pastor Haroldo, um rugido do leão pode chegar a 8 até 9 quilômetros de distância. Já pensou que coisa grandiosa? Ele ruge, se o vento estiver favorável, chega a 9 quilômetros. O inimigo também não é diferente. Ele propaga o seu som rouco, violento, forte, ouvido à distância. Outra coisa, o leão ruge frequentemente à noite, para avisar os outros que o território está ocupado. Nós sabemos que o mal propaga de dia e de noite, mas vamos ser sinceros, de noite parece que o bicho pega mais, não é verdade? É no cair da noite que tudo fica pardo. É na sexta-feira, 13, meia-noite, é que tem muita macumbaria. O leão também ruge mais à noite, para dizer: o território é meu. Quantas vezes na sua vida, sua casa passou uma bênção o dia todo, quando chegou de noite a coisa explodiu? Quantas vezes aquela pessoa que você ama parece uma pessoa boa, e de noite ela se transforma? Provérbios 26:13 diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas, ele vai nos estraçalhar. O preguiçoso aqui é o preguiçoso da fé, é o preguiçoso espiritual, é o crente só de igreja, é o crente só de bênção, é o crente que não toma a sua postura. Ele diz: o leão está lá. Às vezes fala: manifestou um demônio vizinho, ele corre para chamar o pastor Haroldo. Tem coragem de fazer nada. Uma vez eu trabalhei só com libertação, queridos, era todo dia, 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, 10 horas da manhã, madrugada batia na porta: pastor Manel, vamos ali que o negócio está feio. Aquele tanto de diácono chamando a gente, homem de monte, homem de oração. Eu falei: não é possível. A gente tinha que ir lá, chegava, tinha gente em forma de cobra subindo as paredes. Chegava em outro lugar, tinha negro levantando sofá, levantando o homem com a mão só e jogando. E o povo com medo. Medo de quê? Maior é o que está em nós. Eu falei com a irmã: ora na cabeça desse seu marido, a mãe vai matar o seu. Mas se eu orar e ele acordar, sabe, você tem que ir.
Você tem que chegar na sua família e falar a verdade. Esse dia eu falei para uma pessoa que eu amo muito, eu falei: você está no erro, consciente. Se você morrer agora, vai para o inferno. Assustou, é verdade. É assim. Você fica adulando, você fica com medo. Manifestou o cão, vai lá. Levante a sua mão e na autoridade do nome do Senhor, liberte aquela vida. Quando você vê a pessoa possessa, você entende o que é escravidão, o que é tristeza, o que é angústia. Após estar liberta, a fisionomia da pessoa muda, a alegria estampa o rosto dela. Aquilo te dá convicção. Invadir a terra do leão é ir para dentro e buscar quem está lá. Quem está entendendo, diga amém. Não tem medo do rugido dele não, queridos. A voz do nosso Jesus é como de trovões, é muito maior. Quando o gatinho do mal rugir para você, vem o leão da tribo de Judá e mostra o que é um rugido. Eu sei que o Espírito Santo já está trazendo na cabeça, no coração de muita gente aqui, quem você precisa orar, quem você precisa ungir por óleo. Às vezes eu pergunto às pessoas: por que você não unge com óleo? E se eu ungir e ele manifestar. Sabe, Deus quer nos levantar para isso. Mas muitas vezes o rugido do leão vem para trazer esse medo, para trazer essa dificuldade. Ele quer nos manter à distância. Ele quer rugir contra os filhos, contra o nosso patrão, contra os nossos amigos. Ele quer rugir através da fofoca, da mentira, no meio da igreja, no meio dos levitas. Ele quer trazer a discórdia e ele ruge. Ele é feio, mas ele não é indestrutível, aleluia. Sobre o rugido do leão eu aprendo a parte boa. Está escrito, queridos, em Jó 4, de 9 a 10: pelo sopro de Deus perecem, e pela rajada da sua ira são consumidos. Cessa o rugido do leão e a voz do leão feroz. Você pode dizer amém? Está na Bíblia, está na Bíblia. Ele ruge frequentemente, mas diz que só pelo sopro do Deus vivo, a rajada da ira são consumidos. Cessa o rugido do leão e cessa a voz do leão feroz. Quem aqui gostaria de ver a voz do leão cessar em alguma área da sua vida ou da sua família? Levante sua mão, levante sua mão. Fique com a mão levantada agora. Vamos fazer um ato profético. Oh, aleluia. Xeramassuri andarai. Deus está dizendo que através disso agora Ele vai visitar algumas casas. Oh, desuri andaramachubiega. Você vai invadir a terra do leão. Tem fé? Tem fé agora? Diga comigo: Deus, basta um sopro teu, e lá na minha casa, onde eu estou pensando, em nome de Jesus, vai cessar agora o rugido do leão, vai silenciar agora o rugido e a voz do leão feroz, pelo sangue do Cordeiro. Aplaude esse Deus bem forte, porque Ele está visitando a sua casa. Oh, xeramanabassuri andaramasek alai. Oh, Deus está colocando coraça da verdade em alguns aqui. Vai levantar homens, pastores que vão duplicar este lugar com o Senhor, mulheres, guerreiros que vão falar como é que invade este lugar. Queridos, não tenha medo não, eu vou te contar rapidamente aqui uma coisa. Minha conversão foi muito rápida. Eu converti no encontro de casais da igreja presbiteriana de uma cidade maravilhosa chamada João Pinheiro. 2 dias depois eu mudei para a cidade de Formosa, Goiás, sem entrar na igreja, sem nada. Naquele encontro de casal eu comprei uma Bíblia desse tamanhozinho. E eu cheguei naquela igreja de lá para visitar, e na época estava sem pastor, e o diácono estava brigando no tapa mesmo com o presbítero. Estava um negócio complicado, e eu não sabia nem que era diácono, nem que era presbítero, nem que era nada. Eu tinha 2 dias de convertido, e antes de eu me converter eu vi os crentes no meio da rua. Quando acaba interior, quando acaba o culto, os crentes tomam conta da rua, e eu chapado, acelerava o carro no máximo daquela avenida, só via crente pulando para tudo quanto é lado. Eu não gostava de crente. E eu pensei, vou ler essa Bíblia. Eu li ela de Gênesis, Apocalipse em 46 dias. Eu recitava uns 80 versículos de cor. Eu não entendi aquilo, fui para a igreja. Chegou na igreja, o pessoal falou que eu estava endemoniado. Eu falei, a igreja era tradicional. Eu falei, endemoniado eu não estou, porque a Bíblia não diz isso. Eu voltei e li ela de novo em 42 dias.
Aí o negócio estava pegando já. Eu estava entendendo algumas coisas pelo poder do Espírito. Deus levou um missionário à minha casa de nome Armando. E ele disse: Deus está pedindo para te levar para evangelizar um bairro muito pobre. Eu falei: vamos lá. E naquela noite anterior eu era muito devoto de uma santa, muito. E eu falava: Deus, eu estou vendo aqui na sua palavra que isso é errado, mas eu fui criado assim. Eu estou vendo a palavra, não tinha ninguém me ensinando, e eu falando com Deus. Passou a semana que eu orava nesse sentido de madrugada. Esse homem foi lá e me levou. E nós começamos a orar. Chegamos na casa de uma mulher muito pobre, uma mulher grande de 1,88 m, 87, grávida de 8 meses, uma senhora negra, forte. E quando o cara começou a orar para ela, o missionário, ela se transformou. Foi o primeiro possesso que eu vi. E ela transformou o rosto, falava grosso, babando. Pegou o missionário com a mão, jogou, ele bateu na cortina e caiu. Puf. E o bicho veio para cima. E eu ali 2 meses de convertido, 80 e poucos dias. Olhei aquele bicho, dobrei o joelho e falei: Deus, eu estou sozinho. O que é que eu faço? Aí o bicho chegou perto de mim e falou assim: você fez uma pergunta, aquele lá Deus, falando bravo mesmo, e ele me mandou te responder. Ele foi lá, puxou umas gavetas cheias de imagens, jogou nos meus pés assim, queridos. Negócio de doido. Quadro, imagem, estou te falando isso em nome de Jesus, da presença de Deus. Jogou tudo à minha frente, falou assim: você perguntou para ele, eu moro aqui nestas imagens. Você quer uma resposta mais clara do que essa? Para quem orou uma semana perguntando. Queridos, eu levantei, impulsionado por um poder que eu ainda não tinha sentido, e de pé eu marchei para aquela mulher. Entrei na terra do leão, não sei como até hoje. Eu coloquei a mão naquela mulher, eu sou pequeno, ela é grande, e eu disse: em nome de Jesus, sai! Aquela mulher grávida bateu o joelho no chão e começou a chorar. O semblante dela era outro. O missionário acordou, aquela mulher estava glorificando a Deus, e estava liberta, e eu tinha a minha resposta. Saímos daquela casa e fomos para outra, já 10 horas da noite. Um pai e uma mãe desesperados, a filha ficava possessa todos os dias, quebrava tudo. E eu lá chegando, todo animado do que tinha acontecido. E de repente a menina, pai, joga um sofá para cá, e joga outro sofá para lá. E eu olhei assim, tinha um tanto de quadro de imagem. Eu cheguei no pai dela e falei: senhor, eu acabei de vir de um negócio desse ali agora. Se você deixar eu quebrar tudo isso, nós liberta ela. Marchei sobre aquela menina, orei no poder do nome de Jesus, porque eu nada sou. Ali eu aprendi 2 vezes a invadir a terra do leão. Nunca mais parei. O gostoso é ir lá e tirar das garras dele tudo que ele tem. E ele vai rugir, mas não adianta. Meus filhos pequenos, eu tenho 3 filhos. Hoje uma vai fazer 18, a outra 17, e o outro vai fazer 15. Nem parece, né, querido? Mas é verdade. Modéstia, né? Acontece que meus filhos chegavam pequenos e falavam: papai, que dragãozão é esse na porta de casa? Eles viam com o olho aberto, pastor. Minha filha me acordava de madrugada: papai, tem um capeta sentado lá no sofá da sala. E ali nós ia para a guerra, ele vinha rugir, ele vinha colocar medo, rugia para que nós parássemos, ameaçava, fazia, trazia ameaça. Mas nós nunca podemos recuar, porque a coroa da glória nos espera. Basta um sopro de Deus. Basta um sopro de Deus. Põe isso no seu coração. É tão forte que basta um sopro dele. Não recue. Você pode até cair, eu posso até, Deus o livre, cair. Mas se cair, arrependa, levanta de pé, porque o Senhor te levanta. Se você está aqui hoje e você acordou de um pecado, se você errou, eu quero dizer para você: não é o fim, é somente o começo. Como Deus um dia me levantou, vai levantar você e vai te usar. Não existe pecado que o sangue do Cordeiro não possa limpar, desde que haja um arrependimento verdadeiro e genuíno. Terceira coisa, queridos, a Bíblia diz: buscando alguém. Não é isso no versículo? Primeiro a Bíblia diz que é o derredor, território, rugindo para colocar medo, buscando alguém. Como é que você busca alguém? Ouvindo e? Não é isso? Os jovens que estão buscando namoradinho, não é assim? A primeira coisa que você faz é olhar, não é verdade? Depois você vai ouvir, você vai buscar. A Bíblia diz que ele, como leão, busca alguém. Ao caçar o leão natural, ele usa mais a visão e a audição, porque ele não tem muito olfato. Estudando o leão, aprendi sobre isso.
E eu entendi pela revelação de Deus por que a comparação aqui também. Porque o diabo não está preocupado com o cheiro de ninguém. Ele quer ouvir as palavras torpes, aquilo que sai da nossa boca, que edifica ou não edifica. E ele quer ver com os olhos, porque ele é o acusador que acusa de dia e de noite. É isso. Quem está entendendo, diga amém. Isso é revelação, queridos. Por isso o texto diz: alguém que possa. Alguém que possa, ele está buscando. Os leões naturais, eles atacam quando eles buscam os animais mais fracos e distraídos, como aqueles que deixam o rebanho, desgarram do rebanho. Aí nós trazemos para cá, para você ver que coisa tremenda, né? Com o diabo também não é diferente não. A brasa que está no meio do fogo, ele não consegue atacar. Mas igual a presa do leão natural, o crente que está fraco, está distraído, está desgarrado do rebanho, ele é quem ele está buscando. Eu vou na igreja uma vez por mês. Eu dizimo uma vez lá, eu tomo uma santa ceia. Sabe, não ora, não busca, não tem jejum, não tem comunhão, desobedece os seus líderes, se tornam frágeis, crentes superficiais. São esses que eles estão buscando. Olha para o seu irmão, bem dentro do olho dele, por gentileza. Fala com ele: meu irmão, ele só pode devorar quem está desgarrado, quem está fraco, quem está distraído. Fale com ele: por isso, seja uma brasa no meio deste fogo metodista, aleluia. Renova as suas forças hoje. E vou dizer para você: não adianta você tentar atacar a casa do leão fraco, não adianta não. Uma vez lá em Sobradinho, em Brasília, os irmãos falaram assim, 2 irmãos: ali tem um lugar que é culto de macumbaria, não sei o que, e nós vamos lá pregar, vamos entrar lá e vamos mudar aquilo. Eu tive, graças a Deus, muita experiência nessa libertação. Eu falei: irmãos, espera mais um catiquinzinho, dá mais uma firmada na igreja, busca mais uma unçãozinha, vamos lá, mas vamos esperar. Não, vai. Irmão, você tem que ver que coisa que foi aquilo. Os irmãos entrou lá e nós estamos aqui para pregar em nome de Jesus. Nós queremos acabar com esse negócio de macumbaria aqui, não sei o que. E foi falando. A retaliação depois foi tão gigante, tão grande, que um foi chorando para minha casa, pedindo o que fazia. Aí vai o desemprego, aí vem a briga em casa, aí vem o desânimo, aí vem a enfermidade, aí vem tudo. Por quê? Porque o crente distraído e fraco, primeiro você tem que voltar. Deus me trouxe aqui para falar com alguns. Volta agora, volta para a brasa, seja ativo, seja um crente 24 horas, porque Deus então vai te empurrar na terra do leão para buscar tua família, para buscar quem você ama. Sabe, é assim que ele faz. Ele vai isolando, ausentando dos cultos, das orações, das reuniões do corpo de Cristo, e não consegue resistir. Queridos, mas eu aprendo lá em Juízes 14:6, com um homem de nome Sansão. Sansão teve tudo isso. Sansão destruía todo mundo, todos os inimigos, um homem muito forte. Se você for lá em Juízes 14:6, fala: então o Espírito do Senhor se apossou dele poderosamente, e ele despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito. Como quem despedaça um cabrito. Enquanto ele estava na brasa, enquanto ele estava obediente, enquanto ele estava sem cortar o cabelo, está entendendo o que eu quero chegar? Ele era cheio do Espírito, ele rasgava o leão, simbolizando o leão que é o mal que nos aflige. A partir do momento que ele se enrolou com uma mulher do povo inimigo, que cortou o cabelo, que simboliza sair da presença, da obediência, da unção de Deus, o que aconteceu? Ele não despedaçava nem um gatinho mais, não é verdade? Nem um gatinho. Quando ele foi colocado para ser humilhado diante daquele templo gigante e lotado, ele escorou em 2 colunas. E o que é que ele disse? Quem está vindo à escola dominical, deixa eu ver, o que Sansão disse? Senhor, somente mais uma vez. Somente mais uma vez. Me enche do teu espírito, e morra eu e os filhos teus. Se você está igual Sansão, você tem o mesmo espírito para despedaçar o leão. Se você caiu como Sansão, Deus vai te levantar
Um dia eu levantei e eu estou pisando na cabeça dele de novo, para a glória e honra de Deus. Queridos, um dia eram 9 horas da noite, eu morava perto de uma igreja muito grande. Chegaram, bateram na minha porta, disseram: pelo amor de Deus, vamos ali, porque um camarada muito grandão manifestou um cão muito feroz, uma legião, e ninguém segura, nós estamos com ele lá de fora no pátio. Aí eu fui, era 3 casas da minha casa. Cheguei no pátio, um homem grande. Eu não sei porque que eu sou pequeno, eu acho que esses caras grandes, mas é grande mesmo. E uns 10 diáconos em volta deles, presbítero e o sapo. Sempre tem o sapo, né? O crente sapo querendo olhar ali e tal. Rapaz, ele jogava um para cá, e ele jogava outro para lá. Quando eu abri o portão, eu nunca tinha visto aquilo. Ele me chamou pelo nome, falou: Manuel, eu estava te esperando. Rugiu bravo, aparou todo mundo. Eu, esse coitadinho aqui, não sei luta nenhuma, não sei nada. Olhei para aquele cidadão grande, neto e camada. Falei: o que você quer? Ele falou: eu vim de ordem lá para te destruir. Você está importunando, eu vim aqui para te pegar. Falei: eis-me aqui, mas comigo está o Senhor dos Exércitos. Vem aqui agora e ajoelhe agora. Ali foi uma luta de quase 1 hora, mas aquele cidadão foi liberto. Sabe por quê, queridos? Porque quando o Espírito está em nós verdadeiramente, não tem tamanho, não tem dimensão, não tem feiura, não tem rugido. Há o poder que emana de nós e que destrói o inimigo e resgata a sua vida. Tenha medo não, Deus quer levantar libertadores. Hoje só tem pregador de prosperidade, só tem pregador nessa terra de dinheiro. Deus quer levantar homens e mulheres para libertar as pessoas. Eu moro bem no apartamento, já fui pobre, arrebentado, fui rico, fui pobre, hoje estou bem, graças a Deus. Mas não é isso que mostra a unção na minha vida, pelo contrário, não pode ser isso. Eu sou um pregador que prego a prosperidade, mas uma prosperidade vinculada ao reino, à salvação e à libertação. Não pode, queridos, ter medo. Quarta e última coisa que eu aprendo com o leão natural que Deus nos trouxe para simbolizar. Ele diz: buscando alguém que possa devorar. Devorar significa tragar, engolir, sumir dentro de si, destruir, não deixando resto. É isso que no original grego significa. João 10:10, ele veio para matar e destruir. É isso. Então por isso Deus simbolizou com o leão. Ele veio para devorar. Sabe como é que o leão natural devora sua presa? É uma mordida de cada vez. Ele morde, pode olhar na televisão. Ele põe as patas em cima, morde, arranca um pedaço, morde, arranca outro pedaço. Ele vai demorando aos poucos. Aí Deus falou comigo: não é diferente no meio do meu povo e no meio das nações. Um leão inimigo da nossa vida, ele morde aos poucos. Muitas vezes ele morde primeiro o lado financeiro, destoa o camarada. Outras vezes ele morde na família. Outras vezes ele morde na saúde. Outras vezes ele morde nos filhos. Outras vezes ele morde no casamento. Quem está entendendo, diga amém. Ele vai ali, não é, mordendo? O crente vai enfraquecendo, vai desanimando, a fé vai desanimando. Pastor, o irmão vai prosperando, eu não vou. O irmão está bem, eu não estou. Morde aqui. Quantas vezes no gabinete lá, 4 anos que eu pastoreei, nego acabado, todo mordido, todo arrebentado. Às vezes começava num lugar, não dava atenção, começava no outro. O leão também é assim. Nós estamos assim, queridos, parece que hipnotizados pela correria do dia a dia, hipnotizados por esse mundo que nos engole para prosperarmos na marra. E nós não percebemos que o leão maligno está comendo, está mastigando pedaço por pedaço. Quando a gente vê, a gente desaba, não é verdade? Desaba, se entrega. Sabe quantos soldados feridos estão aí fora? E eu não consigo achar um ministério que fala: vou buscar os soldados feridos. São pessoas que foram mordidas, aniquiladas. Muitas vezes seu marido não está aqui, mas já esteve. Muitas vezes seu filho não está aqui, mas esteve. Muitas vezes seu pai, sua mãe, seu colega não estão aqui, mas já estiveram. Você que nos assiste, muitas vezes você vai conhecer pessoas que caíram. Deus quer falar com você. Invada a terra do leão
porque eu sou contigo. Nós não podemos mais participar de um cristianismo medíocre, tendo Jesus como parte da nossa vida. Nós temos que ter Jesus como o Senhor da nossa vida, Senhor total e global. Sobre devorar eu aprendo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17. Olha que lindo. Não precisa ter medão que ele não vai te devorar não. Mas o Senhor esteve ao meu lado, aleluia, e fortaleceu a mim, para que através de mim fosse cumprida a pregação, e a ouvissem todos os gentios, e eu fiquei livre da boca do leão, aleluia. Onde Deus me levou, pastor Haroldo? Olha que exemplo, o apóstolo Paulo, quando escreve a 2ª carta a Timóteo, ele fala: Deus me livrou da boca do leão depois que eu preguei aos gentios, depois que eu realizei o meu ministério. Você quer que Deus te livre da boca do leão? Então começa a cumprir o teu chamado, começa a cumprir o teu ministério, começa a louvar se for levita, começa a pregar se for pregador, começa a evangelizar se for evangelista. Faça alguma coisa e Deus fechará a boca do leão. É isso que Paulo escreve aqui. Sabe, um dos momentos mais difíceis nessa área da minha vida, com 6 meses de convertido, me chamaram na minha cidade para falar no encontro de casais. Foi tudo muito rápido na minha vida espiritual. E lá tinha vários casais, e tinha 22 que não eram convertidos. No fim ali, que ele tinha tanto anjo andando naquele lugar, dos 22, 20 casais aceitaram a Jesus. Eu fui embora para a cidade para me alimentar, tomar um banho e voltar para onde eu morava, 400 quilômetros de distância. 11h30 da noite, eu, meu pai, minha mãe, minha esposa e meu cunhado. Meu pai disse: meu filho, meu pai não era convertido, era desviado de longas datas. Falou: meu filho, lê aqui para mim um salmo antes de você sair. Irmãos, quando eu peguei aquela Bíblia, que eu abri, que eu li o salmo, enquanto eu lia, o inimigo veio para devorar a minha mãe. Minha mãe era espírita da linha branca, né? Você sabe, eu vou falar linha branca, né? Um branco escuro pra caramba. Olha, de 11h30 até 3h30 da manhã, passaram-se dentro dela, que eu pude lembrar, mais de 50 demônios e líderes de legiões. Todos falavam: ela me entregou pratas na encruzilhada, ela me entregou dinheiro na cachoeira, ela é minha, eu vou devorar, eu vou levar, você não me tira. Meu pai, tadinho, que Deus já o tenha, morreu em 1999, salvo para a glória e honra de Deus. Ali, queridos, a minha mãe, depois de tantas horas, o inimigo falou tanta coisa, ele: vou levar. Foi a guerra mais difícil. Teve uma hora que eu saí lá fora e falei: Deus, de todas as vidas desses 6 meses que o Senhor me usou, é um momento muito difícil, porque é minha mãe. A vontade é pegar o bicho e toda hora, sabe? E eu falei: não vai devorar, não vai levar, o sangue de Jesus vai comprar ela agora. A minha esposa tinha visão, revelação, e ela via quando chegava aquele ponto de demônio, chegava aquele tanto de anjo do outro lado. A guerra foi 7 horas de guerra tremenda, 6 horas e 11h30, 3h30. Muita guerra, muita luta. Vou devorar. Eu falei: não vai, porque como Paulo, naquela época eu estava pregando todos os dias, eu estava orando, eu estava libertando, eu estava nos montes, eu nem trabalhava mais, só para a obra de Deus. E ele fechou a boca do leão. E a minha mãe hoje serve na igreja presbiteriana de São Pinheiro, para a glória e honra do nome dele. Meu pai naquela noite, hora de ir embora, falou: meu filho, e agora como é que nós faz aqui? Como é que eu vou dormir lá? Tadinho. Falei: pai, é o seguinte. Aí Deus me deu uma estratégia. Falei: pai, o senhor vai ler a Bíblia todo dia agora antes de dormir. Se o senhor não ler, o bicho volta. E o senhor tem que levar na igreja 2 vezes por semana. Se o senhor não levar, o bicho volta. Foi mesmo, falei que no cantinho lá, que ele estava com medo. Tá bom. Fui embora. Aí todo dia, falou dia, eu liguei: como é que tá, pai? Tá bom, leu a Bíblia, li. Eu li a do almoço também. E agora à noite tem culto, eu estou levando ela. Passou 90 dias, meu pai estava de volta, estava convertido. Então olha a olho na cara do cão, não tenha medo dele. Você não pode subestimar, mas não pode ter medo. Você não pode brincar com ele, mas você não pode deixar de ter coragem. Você não pode provocá-lo, mas você não pode deixar de enfrentá-lo, porque é para isso que Deus nos chamou, para tirar este mundo das garras do diabo, para glorificar o nome dele e encher o céu e esvaziar o inferno para a glória de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então nós aprendemos 4 coisas: o habitar, o rugido, o olhar, aleluia, e a forma de devorar.
Queridos, para encerrar, quantos de nós somos presos há muitos anos? Pensamos que sabemos o que é melhor para nós, mas não sabemos. Vamos sair das garras do nosso inimigo hoje. Vamos nos transformar em soldados agressivos. Vamos invadir estes lugares de miséria, de droga, de prostituição, de angústia. Vamos tirar a influência dele da nossa vida e vamos tirar as pessoas que estão preparadas para ser devoradas. Agora, 4 conselhos para encerrar. Ao entrarmos na terra do leão, nós devemos lembrar de 4 coisas, pastor Haroldo. Permanecer firme e deixar que a palavra de Deus seja o nosso guia lá dentro. Ore a Deus para que Ele mostre o lugar que Ele quer que nós invadamos a terra do inimigo. Não vá por você mesmo, vá por Deus. Não dê atenção à tentação. Ande pela fé e não pelo que você vê e não pelo que você sente, porque assim você será um vencedor. E por mais espinhosa que seja a batalha, nós não podemos abrir mão de entrar na terra do leão e resgatar as pessoas. Curve a sua fronte. Queria pedir o tecladista, se tem alguém por gentileza do louvor me ajudasse no violão. Feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos. Oh, de carabassorier me fly, charamanas. Oh, shemanacanda subia lá. Oh Deus, esse risco que o Senhor me mostra aqui do lado direito, ó Pai. Oh Pai, esta dor incômodo vai sair agora em nome de Jesus. Oh, recebe a cura, meu. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Talvez você entrou aqui nesta noite, quem sabe derrotado. Quem sabe a sua família derrotada. Quem sabe você ainda não aceitou Jesus. E para entrar na terra do leão, o primeiro passo é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não quero te oferecer religião, eu quero te oferecer o leão da tribo de Judá, aquele que tem um rugido maior. Se você quer dar uma guinada na sua vida e não tem Jesus ainda, se você quer aceitar esse Jesus que eu preguei hoje, se você quer invadir a terra e mudar a sua história, da sua família, levante a mão onde você estiver. Se tem alguém aqui nesta noite que ainda não assumiu este compromisso, levante a sua mão onde você estiver. Venha aceitar este Jesus, venha aceitar este Cristo. Você na sua casa, levante a sua mão, coloque a mão sobre o seu coração, chame os seus filhos, chame o seu marido. Deus quer mudar a sua história. Aceite esse Jesus, deixe Ele entrar na sua casa, na sua morada, deixe Ele mudar a sua vida. Oh, Daramassurião. Alguém nesta noite, alguém nesta noite. Oh, será que a equipe de louvor podia me ajudar com uma canção? Pode, pastor. Fique com a cabeça baixada. Agora pense na sua vida, meu irmão, minha irmã. Você que já é convertido, que área da sua vida você pode dizer que ainda é controlado ou tem influência de um inimigo? Eu conheço a minha área que ainda é, estou lutando e vou vencê-la. Você tem humildade suficiente para falar com Deus agora? Qual é a área da sua vida ainda controlada? É com Deus, não é comigo. Qual foi a última vez que você fez um safari espiritual à terra do leão para conquistar território? Talvez faz muitos anos, talvez você nunca fez. Talvez nesta noite você quer esse toque de Deus, você quer esta unção para entrar lá. Enquanto eles vão ministrar este louvor, aquele que sentiu no coração, eu te convido a estar aqui na frente, a se prostrar para receber uma unção nova, uma autoridade nova, uma graça nova vinda do céu. Fale com Deus agora, vamos adorar, vamos adorar. E você que sentir vontade, enquanto eles louvarem, vem à frente, para que nós possamos ungir, para que nós possamos abençoar a sua vida.